16 Mar 2022 Cor litúrgica: roxo. Segunda semana da Quaresma, quarta-feira. Primeira leitura, JR 18:18-20, leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, 18, disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio, o conselho, nem um profeta, a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. 19 Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. 20 Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença, para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Evangelho Responsório, SL 30, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Evangelho, MT 20:17-28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 17 Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: 18 Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, 19 E o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. 20 A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. 21 Jesus perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem, no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. 22 Jesus, então, respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. 23 Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita, ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. 24 Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. 25 Jesus, porém, chamou-os, e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. 26 Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. 27 Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28 Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate, em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Peça ao Senhor que purifique a sua oração. 16 de março de 2022 Muitas vezes é assim. Não sabemos o que pedir. E uma das realidades mais purificadas neste tempo quaresmal, a nosso respeito, é a nossa experiência de oração, a forma como nós nos dirigimos a Deus, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus. Vejam vocês o absurdo.
Jesus está falando abertamente aos seus discípulos a respeito do seu destino, e não era um destino qualquer. Jesus está falando de derrota, de perseguição, ele está falando de sofrimento e da sua morte. E termina esse discurso justamente falando sobre a vivência do seu amor na sua profundidade. Porque quem ama tem de estar disposto a passar pela experiência da dor por causa do outro. Jesus está dando aos seus discípulos a oportunidade de conhecer o seu projeto de amor. Então, vem esse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Precisamos aprender muito ainda acerca da oração. A oração que nos coloca na vontade de Deus. A oração que não nos poupa, até mesmo das realidades de prova, das realidades duras de sofrimentos da nossa vida. Não podemos pegar da realidade só aquilo que nos agrada. Seria muito bom que, no seguimento de Jesus, encontrássemos apenas um mar de rosas, mas precisamos também estar dispostos a acolher as contrariedades próprias da adesão a Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor que purifique a nossa oração, que alargue o nosso interior, como eu disse. Jesus apresenta o seu projeto caracterizado dessa forma e aparece o pedido mais sem noção da história. Porque a mãe se dirige a Jesus totalmente equivocada porque tem uma imagem totalmente distorcida sobre o messianismo de Jesus. Que perigo para todos nós! Essa oração tão sem rumo é uma oração pretensiosa, é uma oração anestesiante porque Jesus está falando do sofrimento e ela está querendo um lugar à direita e à esquerda para os filhos. É uma oração interesseira porque ali estavam os 12 discípulos e ela está preocupada com os 2 filhos. É uma oração egoísta e uma oração nepotista, porque ela está atendendo às necessidades somente da sua família. Quantas vezes a nossa oração também não passa por essas características? Peço só por aquilo que me interessa, só aquilo que me convém, rezo só por aqueles que trago no meu coração, que nutro uma afeição. Mas o convite é a expansão da nossa oração, é a expansão da nossa experiência de diálogo com Deus, capaz também de acolher as contrariedades próprias de um discípulo de Jesus. Peçamos ao Senhor que purifique a nossa oração, que alargue o nosso interior, para que a vontade de Deus seja acolhida por todos nós. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santa Eusebia Cancal Nova Religiosa, abadesa 647-680 aprox. História: seus pais tiveram cerca de 4 filhos, e entre eles está Eusébia, em uma família onde muitos foram considerados santos. Quando ainda era muito nova, Eusébia tragicamente perdeu seu pai. Por conta disso, sua mãe pediu para mudar-se, junto com os filhos, para um mosteiro. Eusébia logo foi requisitada para a ordem religiosa por Gertrudes, a abadesa. Alguns afirmam que Gertrudes seria da família de Eusébia, mas não há fontes que comprovem isso. Com o falecimento de Gertrudes, Eusébia foi eleita abadesa, apesar de sua jovem idade. Segundo a tradição, ela teria apenas 12 anos. Abandono e obediência, mesmo sendo considerada muito jovem para assumir o cargo de abadesa, Eusébia trazia o grande e humilde desejo de corresponder ao chamado de Deus e à indicação de Gertrudes. Porém, Eusébia teria que lidar com a contradição de sua mãe, que a considerava jovem demais e incapaz de assumir tal cargo. Sabendo que essa decisão não seria bem aceita pelos demais e por Eusébia, a mãe obteve uma carta do rei Clovis II, e assim Eusébia ficou sobre as ordens restritas de sua mãe. A tradição conta que sua mãe a enviou para a abadia de Marchiennes, também na França. Eusébia assim obedeceu às suas autoridades.
Realizando sua missão não demorou muito, e logo Eusébia, com a permissão de sua mãe, pôde voltar e assumir o cargo de abadesa. Mesmo em sua jovialidade, dava grandes exemplos de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada em suas decisões. Unida ao seu Senhor, conta-se que Eusébia, por graça divina, previu a própria morte, tendo tempo assim de orientar e exortar suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. Alguns dão a data de sua morte aos 23 ou 33 anos, mas a Igreja se apega aos 33 anos de idade. Lição de vida: Eusébia demonstrou ser, assim como seu mestre, um modelo de humildade. A minha oração, Santa Eusébia, seu nome bem reflete o esplendor de tua vida piedosa. Ajudai-me a, mesmo com as vicissitudes do caminho, cumprir fielmente a missão que o Senhor me confia. Que eu viva com humildade, alegria, responsabilidade e gratidão. Que eu confie mais na graça de Deus do que em minhas capacidades. Em Jesus, mesmo incapaz, me torno forte. Santa Eusébia, rogai por nós.